Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um episódio aqui no nosso Talks. Eu sou a Ana, eu sou do setor de Humanidades e hoje, com a colaboração da Gabi, da Vitória e do Rafael, a gente vai adentrar o tema de saúde nesse mês, né? Por favor, Gabi, se apresente, explica um pouquinho do que você vai abordar e aí, como consequência, a gente vai passando pro resto. Oi, pessoal, eu sou do setor de atualidades e eu vim falar sobre indústria do bem-estar e mídias sociais. Oi, gente, eu sou a Vitória, eu sou do setor de vida e eu vou falar sobre distúrbios alimentares e como essa comparação nas mídias sociais pode acarretar isso. Eu sou o Rafael, sou do departamento de tecnologia e eu vim falar sobre alguns cuidados para tomarmos nas redes sociais em relação à saúde. Perfeito, gente, muito obrigada por se apresentarem, especificar um pouquinho o tema de vocês, né? E só dando um adendo, é muito importante a gente falar sobre a saúde e a tecnologia, até porque são dois assuntos que estão bem recorrentes na nossa vida, ainda mais na atualidade, no nosso século, né? E já adentrando o assunto, Gabi, eu queria saber se você tem alguma dica, né, do que é saudável e o que é performar um bem-estar. Bom, com a crescente das mídias sociais e canais assim, de daily vlog, e as pessoas postando a sua rotina, algumas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo podem acabar se espelhando. E isso pode causar tanto coisas boas como coisas ruins. Coisas boas como essas pessoas podem acabar, como eu posso dizer, se inspirando, contraindo esses hábitos saudáveis, como alimentação, estilo de vida mais saudável, exercícios físicos. E como malefícios, essas pessoas podem acabar colocando muita pressão em cima de si para querer alcançar aquele estilo de vida, conseguir ter aquele corpo dos sonhos, aquela rotina perfeita. E isso pode acabar acarretando vários problemas, não só mentais, mas também alimentares. Sim, perfeito, né? Que inclusive é o tema da Vitória, né? Que é distúrbio alimentar. Como essa pressão, né? Essa performance pode acarretar em alguns distúrbios, né? Eu queria perguntar para você, né? Como é que funciona, como é lidar com o distúrbio alimentar nessa era tecnológica, onde esse tipo de assunto, ainda que pouco falado, é um assunto muito nichado e acessível, né? Então, como a Gabi falou um pouco, né? Esses padrões de beleza, eles vêm de rotinas que não são saudáveis, são rotinas que muitas vezes são inalcançáveis, né? Então, a pessoa que você acompanha, que tem um padrão de beleza altíssimo, assim, né? Tipo, é o padrão mesmo, muitas vezes tem uma rotina que posta, assim, para todo mundo ver, e muita gente não consegue ter essa rotina, né? Porque ela é inalcançável. E isso faz com que você se compare e você meio que fique para baixo, né? Então, muitas vezes para você tentar alcançar esse padrão, principalmente físico, né, em questão de corpo e tudo mais, você começa a desenvolver problemas para tentar alcançar esse corpo sem ter a mesma rotina. Isso pode desencadear muitos problemas, né? Então, por exemplo, tem distúrbios alimentares como a anorexia, que é quando você não come, né? Quando você se restringe, ou a bulimia, que é quando você tem uma compulsão alimentar e você acaba se sentindo mal e aí você coloca tudo para fora. Então, esses distúrbios, eles vêm não, obviamente, não só disso, mas eles vêm muitas vezes dessa comparação que você faz com padrões de beleza, e isso pode desencadear outros problemas além desses distúrbios, né? Como a anemia, que é uma consequência deles, ou até mesmo ansiedade e depressão e tudo mais. Não, sim, perfeito. E também é aquilo, né? A gente tem que adaptar as coisas à nossa realidade, atividades da nossa realidade. Tem essa pressão estética, essa indústria, principalmente a indústria feminina, ela é uma indústria feita para rivalizar e ridicularizar nós mulheres e não venerar nossas diferenças, né? Eles tiram totalmente a nossa humanidade, desencadeando aí a consequência, né? Que é anorexia, bulimia, transtornos psicológicos, causando esse mal entre nós mulheres. E não existe perfeição, né? E onde habita a perfeição, não habita a humanidade. Então, realmente, é muito importante a gente falar sobre isso. E eu queria também perguntar para você, Rafa, né? Como a gente pode tomar cuidado com isso, né? Porque na internet é muito normal a gente ter acesso a esse tipo de comunidade, né, de pessoas que sofrem de anorexia, bulimia, essas pessoas que se rivalizam. Como que a gente pode tomar cuidado e acabar não indo para esse lado, né? Bom,
Acho que muitos cuidados que a gente ainda pode acabar tomando, além dos já conhecidos, como tomar muito cuidado sobre tudo que a gente está aderindo a esse mar de informação que é a internet, é a questão dos remédios milagrosos, como muitas vezes vemos por aí. Hoje em dia, muitas pessoas que não são qualificadas, que não são médicos, não têm uma comprovação científica nem nada, acabam trazendo soluções, como falar que você espremer meio limão, um açafrão, você vai conseguir... Tomar um alho por dia. Exatamente, você vai conseguir ir lá, perder toda a barriga, porque falam, não, é inchaço, é gases acumulados. Fora as coisas industriais, né? Então, tipo, as coisas que são produzidas, que não são da natureza, né? Que você não sabe a procedência do que você está consumindo. Exatamente, né? Tudo com aquela desculpa, com aquela receita milagrosa de que não, assim você vai conseguir alcançar o corpo perfeito. Você vai ser a nova Nicole Baus, entendeu? E não, gente. Sem dizer também, tem tanta essa opressão estética em cima da gente, sendo que muitas modelos, muitas mulheres que a gente conhece, assim, consome da mídia, muitas delas têm lipo, muitas delas têm preenchimento. E é errado? Não, se você tem dinheiro, você quer fazer, tudo bem. Só que a gente tem que tomar cuidado, né, e não ficar se pressionando a ter um corpo que não é um corpo natural, entendeu? Que é um padrão irreal, sabe? A gente ficar muito preocupado nisso, focar muito nisso e para não, como consequência, não gerar algum distúrbio, né? E afetar a nossa saúde, a nossa vida, né? Inclusive tem um filme muito interessante, né, que fala sobre isso, que é A Substância. E eu queria saber, Vicky, se você tem alguma sugestão de filme que fala sobre anorexia, bulimia, algum transtorno assim, sabe? Então, o filme que eu conheço, assim, que eu já vi, eu tenho mais propriedade para falar, é O Cisne Negro, né, que a protagonista, ela tenta atingir um padrão perfeito, assim, é muito irreal, tanto que no final do filme, né, acontece uma tragédia, assim, não vou dizer, mas acontece, né? Então, acho que esse perfeccionismo, ele leva a grandes problemas. Eu acho que esse filme ele é muito bom para mostrar isso, né? Pra mostrar esses problemas que ele pode causar. Tanto que a protagonista fica maluca, porque, enfim, ela tenta atingir um ponto, uma perfeição que ela não estava conseguindo na cabeça dela. Sendo que, assim, você nunca vai conseguir, né? Você sempre vai se cobrar mais. Então, acho que você tem que ter essa noção do seu limite. E acho que é um bom filme pra mostrar isso. Sim, verdade. E falando sobre se cobrar mais, né? Gabi, como se cobrar menos, né? Com essa indústria, essas pessoas a todo momento falando pra gente, ditando regras do que ser, do que fazer. Como a gente ter, junto com a internet, conciliar hobbies, encontrar uma rotina saudável, né? Sim, eu acho que a principal dica, assim, que eu posso estar dando pra vocês é se desligarem um pouco do celular, por mais difícil que pareça, e tentar trazer hobbies mais saudáveis, tipo, sei lá, desenhar, cozinhar, ler, assistir um filme, assistir alguma série. Tentar. Exercícios físicos também são muito bons, porque quando você trabalha seu corpo, você também trabalha sua mente. E na questão da internet é você filtrar o que você está assistindo, é você conhecer a pessoa que você está assistindo, é saber se aquele corpo que aquela pessoa tanto exibe é natural ou fruto de procedimento estético. E também tentar não se cobrar tanto, tipo, nossa, eu quero tanto ter o corpo igual a fulano. Sendo que, cara, nós somos seres humanos, a gente é feito da nossa singularidade, da nossa individualidade. Cada um do jeito que é pra ser, né? Sim, não, perfeito, mas também acho um adendo aqui, né? A internet, ela também não traz só esses malefícios. Eu acho que dentro da internet, a gente consegue também encontrar hobbies, consegue encontrar meios e formas da gente conciliar e ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais leve, né? Ter hábitos saudáveis, né? Eu queria saber se vocês poderiam compartilhar, né? Se vocês têm algum hábito saudável que vocês, por meio da internet, vieram acrescentar na vida de vocês. Ano passado foi meu ano de vestibular, né? E acho que todo mundo que já passou por isso ou que vai passar se sente muito ansioso, se sente muito pressionado, né? E eu lembro que na época, no começo do ano, quando era o ano de vestibular, eu mexia muito no celular e aí eu vi que muita gente falando que fazer exercício físico é muito bem para aliviar um pouco dessa pressão, dessa ansiedade. Então foi a internet, né, que meio que me guiou a isso, e aí eu comecei a fazer academia para tentar liberar um pouco desse estresse que eu tava sentindo. Então acho que isso foi algo que
foi adicionado à minha rotina, né? Não, perfeito. Alguém... No meu caso, eu acho que eu posso dizer dois. Um é um que uma professora na época da escola já implementava em sala de aula, sempre achei muito legal, mas que a internet depois me possibilitou poder voltar a praticar, que é a meditação. Que legal. Que eu acho que é algo que pode parecer simples, muitas pessoas podem pensar que às vezes é bobeira ou não, mas ajuda. Muitas vezes ajuda você a conseguir organizar as ideias, a se acalmar. É muito bom, ainda mais numa geração onde a gente tem muitos problemas de ansiedade, muitos problemas de depressão, muitas coisas assim. É algo que ajuda bastante, que pessoalmente me ajudou. E o segundo, acho que seria o mesmo que a minha companheira que está aqui do lado, que é a academia, que querendo ou não fazer atividade física, consegue nos ajudar a aliviar todo esse estresse, essa pressão que a gente sofre todo dia. É uma válvula de escape. Um dos hábitos assim que eu adquiri através da internet foi o hábito de fazer yoga pela manhã. Ajuda bastante, eu me sinto bem mais alongada e mais disposta pro dia a dia. E outro também foi receitinhas saudáveis, como também adicionar alimentos que antes eu me recusava a comer, adicionar eles à minha dieta e a preparar eles de forma mais saudável. E a deixar tanto tipo doce, chocolate de lado. Ai, que legal. Gente, eu também faço academia, né? Eu comecei a fazer justamente pela internet também. Eu precisava distrair minha mente, eu queria fazer alguma coisa assim, algum tipo de exercício que eu conseguisse descansar meu corpo, né? Tipo, exaurir essa exaustão mental através do físico. Eu achei a academia e dá muito certo. Eu já lia bastante, eu leio bastante desde pequenininha, mas a internet só me possibilitou, né, a ter outros horizontes, aprimorar os meus gostos para livro, filme também. Tem, por exemplo, o Letterboxd, eu adoro entrar lá, ficar dando recomendação de filmes e encontrar recomendação de filmes. Às vezes eu acho algumas pérolas incríveis lá e outras nem tantas, mas é importante isso, né? E eu queria falar também um pouco sobre tempo ocioso, porque a internet, ela tem esse fator de nos conciliar com a tecnologia e com os avanços, mas a gente também não pode esquecer de ter um tempo de tédio, sabe? De ter um tempo de qualidade, de ler um livro, fazer uma receita, praticar algum exercício, que é importante. A internet nos possibilitou, né? Principalmente eu não sei vocês, mas eu, na época da pandemia, foi o momento que eu mais tive de tempo ocioso, assim, e que a internet me ajudou muito a praticar novos hobbies, a ter novos olhares, outros gostos, e é uma coisa gostosa, porque eu usava a internet como uma ferramenta justamente para ficar longe da internet depois, é até engraçado, né? Mas assim, encontrando alguma dica, né, de como passar um tempo de qualidade com a sua família, ou comigo mesma, fazendo alguma coisa que eu gosto, eu queria saber se foi com vocês assim também. Sim, durante a pandemia eu passei a cuidar assim, mais do meu cabelo, eu passei a ver vários vídeos de diquinhas, de receitas, e era o que eu fazia a pandemia inteira, fazer receita do meu cabelo, assistir vários filmes, assistir filmes assim que antes eu me recusava a assistir. Eu dei espaço, né, para assistir durante toda a pandemia e foi algo muito bom. Na pandemia, pelo que eu me lembro, assim, foi quando estourou aquele BookTok. Ai, sim. E aí foi quando eu comecei, inclusive, a ler, né? Então, eu não tinha tanto esse hábito de leitura. E aí, eu ficava o dia inteiro em casa. E aí, eu ficava vendo, assim, aí eu vi um monte de recomendação de livro e tudo mais, e as opiniões. E foi quando eu comecei a me interessar realmente na leitura. Então, foi aí que eu comecei. Foi aí que, né, foi o... Quando desencadeou tudo. Foi a paixão do olhar. Exato. No meu caso, a época da pandemia foi uma época onde eu consegui aprender muita coisa. Porque realmente, que todos aqui passaram, ficamos um ano inteiro dentro de casa. Foi uma oportunidade que eu tive de aprender, por exemplo, a fazer bolo. Eu sempre tive vontade, sempre apreciei muito, gostei de quem fazia e tudo mais. Então foi uma oportunidade, porque eu gostava de fazer e, por exemplo, entregar para meus pais quando eles iam lá, ou para minha avó e meu irmão, que estavam lá comigo durante essa época. E
também fazer café, que eu não sabia. Que incrível! Gente, próximo aniversário que tiver, os aniversários antes do mês, a gente vai chamar o Rafa pra trazer bolo pra Espro. Enfim, eu acho muito interessante isso. É bom saber que, assim como eu, vocês também compartilham da mesma experiência, né? E é importante isso, a gente ter essa troca, né? Saber que a internet, a tecnologia, ela avança as nossas vidas, tipo assim, de forma incrível. Não só traz malefícios, é bom a gente também trazer os impactos bons que tem. Inclusive, desculpa, não pode falar. Não, fora alguns conteúdos, né? Então, por exemplo, muita gente não consegue ir até uma academia por diversos motivos. Não tem tempo para ir até lá, ou não tem dinheiro para pagar. E você tem muito acesso a vídeos na internet, né? Então, yoga, pilates, ou até mesmo exercícios físicos, assim, para musculação, você tem também bastante acesso a... Repertório também, né? Exato. Ai, que legal. E outra coisa, né, voltando um pouquinho que eu ia falar, é que a tecnologia, ela é uma parceira. A gente tem que saber só conciliar ela. Como, por exemplo, né, os estudantes da UFRJ descobriram um tratamento para paraplegia, né? Que através da placenta, eles desenvolveram um medicamento que ajudou um moço, né, que era tetraplégico, a voltar a ter mobilidade, a voltar a andar. Isso é incrível, olha só o quanto nossa tecnologia avançou. Inclusive a nossa câmera girl, né, ela estava explicando pra gente um pouquinho mais cedo que os exames, né, de mamografia ou mamógrafo, não sei se alguém já passou que está assistindo aqui o podcast já passou, ou alguma das meninas aqui já passaram pelo exame, mas era um exame muito desconfortável. E com a tecnologia, né, com o avanço da tecnologia, o mamógrafo agora conseguiu ser um exame muito menos invasivo e muito mais confortável, né? O que é uma maravilha. Então a tecnologia ela tem essa capacidade de nos aproximar de coisas boas. Então a gente tem que saber conciliar tudo isso, né? Enfim, eu queria saber também, um pouquinho aqui, né? Rafa, como é que a gente pode utilizar, né, com cuidado, saber selecionar as coisas que a gente vê, as coisas que a gente consome pela internet, saber a veracidade dessas coisas? Tá. Sobre essa pergunta, eu acho que é muito importante a gente sempre, antes de querer consumir uma informação, como, por exemplo, esses remédios, essas receitas, a gente sempre procurar por fontes realmente confiáveis, para a gente saber se realmente é algo que é válido ou não. Então, acho que é aquela história. Não vá simplesmente pelo que você está vendo, não acredite cegamente, procure informações. A internet é um grande livro aberto. Então, a gente não pode só se deixar enganar pela primeira página que a gente olha. Então, acho que é muito disso. Procurar acompanhamento profissional também, gente, é sempre bom. Inclusive, agora a gente está tratando, né, o tema desse episódio é saúde, então, assim, qualquer coisa, dúvida, tá sentindo um comportamento diferente no seu corpo, tá sentindo alguma reação diferente, procura ajuda profissional, é sempre importante. Eles são pessoas extremamente capacitadas para isso, para lidar com qualquer desconforto, qualquer curiosidade que você tenha, né? Acho que é sempre importante a gente dar esse adendo aqui, né? Também falar um pouco falando sobre transtornos, e distúrbios, também falar um pouco sobre burnout, que é importante, principalmente a gente que tem no mercado de trabalho, a gente sempre tomar cuidado, né, com a nossa saúde mental. É legal você ser uma pessoa desempenhada, workaholic, igual algumas pessoas falam por aí, mas é sempre bom a gente ter esse cuidado, né, essa visão. E falando um pouco também dos benefícios da tecnologia, né, a telemedicina, né, é um grande benefício. Perfeito. Então, é a mesma coisa da academia, assim, se você não tem disponibilidade para ir até um local, você consegue fazer online, né? Então, exatamente. É bom, assim, para quem precisa de ajuda, né? Acho que todos nós precisamos em algum momento, algum acompanhamento. Então, facilita, né? Facilita. É o que eu disse no início, que é um divisor de águas, né? A internet, ela veio para facilitar a nossa vida de muita forma, assim como tem os seus malefícios. Então, a gente tem que saber, né, mediar a situação, procurar sempre ajuda, se tá com dificuldade de alguma coisa, se tá achando alguma coisa diferente, estranha, sempre procurar saber melhor do que a gente tá mexendo. Queria saber também com o Rafa se ele tem alguns outros alertas para dar sobre saúde e tecnologia, como a gente pode conciliar isso, né? Os alertas que a gente tem que ter. Enfim, se solta, Rafa. Um dos
grande ponto que eu gostaria de citar aqui com um alerta é o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente está postando. Porque isso pode não pensar que não, mas influencia muito na saúde. Porque a gente posta muitas vezes no local que a gente está, tudo isso como uma forma de comparação, de validação. Então, acho que você simplesmente ficar soltando informações suas, se você não tiver o devido cuidado, pode ser algo que pode resultar para você. Muitas vezes não de uma maneira benéfica. Não, verdade, 100%. Enfim, gente, eu acho que agora abordado todos os temas, a gente já pode se despedir. Eu agradeço os meus convidados do episódio de hoje. Foi muito obrigada, foi muito gostosa essa troca de informações. Eu espero que você que está assistindo aí de casa, você consiga ter acompanhado nossas linhas de raciocínio e ter gostado assim como eu gostei dessa troca que a gente teve. Enfim, gente, muito obrigada e até mais. Tchau!